Então, irmãos amados, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Nesta manhã abençoada, manhã de alegria, de fé. Filipenses, capítulo de número 1. E vamos ler os dois primeiros versículos. Versículos 1 e 2. Filipenses, capítulo 1. Versículos 1 e 2. Abra aí a Bíblia, acompanhe direitinho, né? E memorize. Posso ler? Todos aí? Isso. Vamos ler. Paulo e Timóteo, Timóteo companheiro de Paulo, né? Paulo chama de filho na fé. Quem eles eram? Servos de Cristo Jesus. Para quem eles estão escrevendo esta carta? A todos os santos. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Agora Paulo vai trazer a sua saudação. Graça e paz a vós outros. De onde vem essa graça e essa paz? Não vem do homem. Vem de onde? Olha lá, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você for ler as cartas de Paulo, você vai ver que a saudação dele, sempre quando ele escreve a carta para qualquer igreja, ele sempre, na sua saudação, ele vai falar essas duas verdades. Ele não cumprimentava a igreja assim, paz de Deus, paz do Senhor. Ele falava duas verdades poderosas do Evangelho da graça de Deus. A primeira é graça. Já falamos isso na semana passada. Então ele falava, meus irmãos, graça. Imagina o apóstolo Paulo com aquele entendimento sobre o que é a graça de Deus, cumprimentando a igreja, graça, né? E outra palavra que vem junto, e paz. Graça e paz que não vem do homem, não é você que produz a graça e nem a paz. Graça e paz que vem da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, duas palavras que é uma pregação do Evangelho. Na semana passada falamos sobre a graça e hoje vamos falar sobre a paz. Uma paz que vem de Deus, não é paz produzida pelo homem, é uma paz produzida por Deus com relação a mim e a você. Para mim ter clareza sobre isso, vamos à palavra de Deus, né? Então vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo de número 5. Volta aí um pouquinho. Romanos, capítulo de número 5. Vamos ler uma coisa muito importante que fala sobre esta paz. A partir do versículo de número 8, Romanos 5, ele começa falando sobre justificados, pois pela fé, depois nós vamos voltar aqui. Mas no verso 8, olha lá, Romanos 5, 8, todos acharam? Tudo bem? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como é que ele prova? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Qual era o nosso estado? Sendo nós ainda pecadores. Muito mais, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora presta atenção no verso 10. Porque se nós, quando inimigos de Deus, como pastor? Nós, quando inimigos de Deus, qual era a nossa condição? Inimigos de Deus. Para aí um pouquinho. Você tem que entender que esse mundo onde nós vivemos, a sociedade, a natureza caída do homem, o estado de vida que o homem vive aqui na terra, as coisas que ele produz, são coisas totalmente contrárias e inimigas de Deus. Esse mundo com a sua perversidade, né? Com esse comportamento de homens pecadores que oprimem os outros, que destroem a vida dos outros e vice-versa. Tudo isso é uma inimizade diante dos preceitos, diante dos olhos de Deus. Nós vivemos num mundo de trevas. E o comportamento dessa raça humana caída aqui na terra é totalmente contrária ao plano de Deus. Totalmente contrária ao mundo invisível, contrária à fé. É aquilo que Paulo falou,
que nós já estudamos lá em Efésios capítulo 6, quando ele fala a nossa luta, né, contra a carne e sangue. Entre outras coisas ele fala, os dominadores deste mundo tenebroso. Por que Paulo fala mundo tenebroso? O que é uma coisa tenebrosa? Uma coisa que horrível, feia, que causa horror. Por que Paulo fala que o mundo é tenebroso? Porque na mente de Paulo, Deus fez com que ele visse esse mundo na forma que é. Então esse mundo é um mundo de trevas, um mundo de sofrimento, um mundo de tenebroso, um mundo escuro. A raça humana é uma raça caída, perversa, inimiga de Deus. Tudo que se faz aqui, o mundo é um mundo que é governado pela mentira, pela difamação, pelos pecados, pelas coisas erradas, pela política errada. Olha bem o quadro mundial de hoje: guerra, morte, destruição, genocídio, um lutando contra o outro. É um mundo inimigo de Deus. Então, quando Paulo fala, nós sendo inimigo de Deus, é uma coisa totalmente contrária a Deus. Porque esse mundo, depois da queda do homem, o que Paulo fala? Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, passou para todos, toda a raça, todos foram estragados e todos pecaram. Então, quando Deus olha para o mundo, Deus vê coisas contra ele o tempo todo, uma inimizade contra ele o tempo todo, coisas ruins contra Deus, coisas perversas contra Deus o tempo todo. Por isso que esse nosso planeta, esse nosso mundo é um mundo perdido, perdido nas trevas. Você tem que ter clareza sobre isso. Então, quando Deus olha para a raça humana, ele vê uma raça humana perdida, pervertida, se destruindo, fazendo coisas totalmente contrárias a Deus, coisas que afrontam a Deus. Então Paulo fala, nós, incluindo todos, quando inimigos, estávamos todos nesse contexto, estávamos todos nessa situação de inimizade. Ninguém prestava, nenhum santinho, nenhum bonzinho, nenhum melhor, todos nesse mesmo contexto, inimigos de Deus, sem condições nenhuma de sair dessa situação e se voltar para Deus. Então Deus, ele vai fazer uma coisa agora. O que ele vai fazer? Olha lá, vamos ler o verso seguinte. Aqui, ó, verso 10. Porque se nós, quando inimigos de Deus, olha lá, fomos reconciliados com Deus por meio da morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Verso 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então nós, quando inimigos, nessa situação, fomos reconciliados com Deus. De que forma? Nós fizemos alguma coisa? Não. Pela morte do seu Filho. Então não haveria nada que o homem pudesse fazer para se reconciliar com Deus. Então Cristo, que é Deus, o verbo que se fez carne, ele vem no mundo, e através da morte dele vai ser removida a parede da separação, vai ser removido os pecados, a culpa, a condenação dos homens para com Deus, vai ser removido os obstáculos. Como que isso vai ser removido? Por meio da morte do seu Filho, o Cristo na cruz, o seu sacrifício perfeito. Então o único meio de trazer o homem para si, reconciliar o homem consigo mesmo, tinha que ser removida a condenação, a parede da separação dos pecados do homem. Como isso seria feito? Através da lei de Moisés, a lei não tinha poder para isso. Através dos sacrifícios do Velho Testamento, não tinha poder para isso. Através dos votos, das coisas da velha aliança, das festas dos judeus, dos rituais, não, tudo aquilo não tinha poder para remover essa culpa, essa parede da separação. Então agora Cristo vem, ele vai ser o sacrifício perfeito, vai derramar o sangue de Deus na cruz do Calvário. Isso é o poder de Deus remover a parede da separação.
e poder trazer-nos para Ele, nos reconciliar com Ele através da morte de Cristo na cruz. Então, essa terra, esse planeta, essa raça perdida, estragada, inimiga de Deus, tem uma parede de separação chamada pecado entre ela e Deus. Ela não tem poder de se voltar para Deus, existe uma culpa. Então Cristo vem, Cristo vai remover essa culpa. Entenda isso. Agora vai abrir um caminho para Deus poder tirar aqueles que creem do meio dessa inimizade e trazê-los de volta para si mesmo. Nós, quando inimigos de Deus, vou ler de novo o 10, olha lá, leia e acompanhe. Porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, de que forma? Mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados entra a salvação, seremos salvos pela sua vida. Então o único meio de Deus nos reconciliar com Ele é através da morte do seu Filho. Então quando Cristo morre, Ele remove o escrito de dívida, nós vamos ler isso, abre um caminho. Então agora, aqueles que creem, existe a reconciliação com Deus. Deus vai trazê-los de volta a reconciliar eles, que são inimigos, com o próprio Deus. E vai estabelecer paz entre Deus e aqueles que acreditam. Por isso que Paulo fala graça e paz. Então o único meio do homem ser reconciliado com Deus é uma iniciativa de Deus, não do homem. Cristo vem na terra, é o sacrifício perfeito, cumpre a lei, remove a velha aliança, derrama o sangue, estabelece uma nova aliança. Aqueles que creem, eles são reconciliados com o próprio Deus, não tem mais parede de separação. Então agora nós estamos ligados a Deus, reconciliados com Ele. Entre nós que cremos, por isso, veja bem, isso não é para o mundo, isso é para aqueles que acreditam. Isso foi escrito para uma igreja, não foi escrito para quem está perdido. Quem está perdido está em inimizade ainda. Mas o que creu em Cristo de verdade, já houve a remoção da culpa e houve a reconciliação. O atrito entre nós e Deus foi removido na cruz. Então agora Deus nos reconcilia com Ele mesmo, nos traz para si e nós passamos a fazer parte da família de Deus, passamos a ser igreja, libertados, reconciliados, estamos em paz com Deus. Deus não nos está olhando com olhos de condenação, de acusação, de devedores, de inimigos, não, tudo isso foi removido. Agora Deus nos vê reconciliados com Ele, juntinhos, grudados nele, como uma criança no braço da mãe ali, bem, né, sossegada, calma. É assim que Deus nos vê, nos braços dele, reconciliados com Ele. Nós estamos em paz com Deus. Deus não está te cobrando mais nada. O que Ele tinha de te cobrar de você, Ele cobrou na cruz, foi pago. Você tem que entender isso. Deus não está exigindo mais nada de você, não está te apertando, te oprimindo, te cercando, te encurralando. Olha, você tem que me obedecer. Não, não tem mais isso, porque Cristo removeu os obstáculos. Nós estamos reconciliados com Deus, nós estamos em paz com Deus. A visão que nós temos de Deus agora não é a visão do Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus mandava matar o inimigo. Na Nova Aliança, orai pelos vossos inimigos. Na Velha Aliança, matava-se uma nação toda, era guerra, castigo, briga o tempo todo. Na Nova Aliança, foi removido a culpa, estamos em paz com Deus. Vocês estão entendendo? Estamos em paz com Deus. Eu chego na presença de Deus a qualquer momento, eu vivo na presença dele. Eu não vou orar assim: Deus, entramos na tua presença. Nós não entramos mais na presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus o tempo todo. Mesmo quando eu estou irritado, eu não saí da presença de Deus. Mesmo quando eu quase falei um palavrão, ou até falei nervoso, né? Eu não saí da presença de Deus, porque eu fui reconciliado com Deus. Graça e paz.
Graça e paz com Deus. Então, quando eu vou orar, me relacionar com Deus, eu não, ó Deus, eu sou um verme, eu sou um pó, vou pôr a boca no chão. Isso era a mentalidade do Velho Testamento, lá que eles falavam essas coisas. Quando eu vou orar a Deus, Pai, eu estou na Tua presença, perdoado, justificado, estou em paz, minha consciência limpa, me relaciono com Deus de paz o tempo todo, sem a condenação, sem acusação. Por quê? Porque toda a condenação, acusação e dívida caiu na cruz com Jesus Cristo. Acabou o problema. Graça e paz. Se não tem um sacrifício, presta atenção, se Cristo não vai para a cruz, isso não seria possível. Por isso que a mentalidade do povo do Velho Testamento era de um Deus carrasco, apontando, cobrando, mandando matar, pesando a mão. Quando você vê um pregador com a mentalidade do Velho Testamento, ele só prega arreio, castigo, cobrança, punição. Você está sempre devendo, está tudo errado na tua vida, Deus vai te oprimir, você vai perder a salvação, porque essa era a mentalidade da velha aliança. Agora nós, no Novo Testamento, caiu tudo isso sobre Jesus Cristo. A nossa mentalidade é outra. Eu conheço o Evangelho, estou em paz com Deus e fui reconciliado com Deus. Ele me reconciliou consigo mesmo. Qual foi o ponto principal? A morte de Cristo na cruz. Você entende isso? Então olha que relacionamento que eu tenho com Deus, sem culpa, sem condenação. Ele não está me apertando. Ele não está exigindo que eu vá na igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se eu falhar um dia desses, eu vou perder a salvação. Ele não está me exigindo isso. Quem exige isso é a organização. O que foi posto na cabeça das pessoas é que elas têm que viver enfiadas dentro da igreja o tempo todo. Por isso que nessas igrejas existe culto de segunda, terça, quarta, quinta, e tem dias que tem 3 cultos. E se você não for, você está danado. Porque você faltou. Então você fica ali numa guilhotina ali, ó. Se eu tirar o pescoço daqui, vai cortar. Não. Eu tenho que congregar, tenho que estar com os irmãos, sim, mas não ser escravizado dentro de uma igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta, domingo de manhã e domingo à tarde. Porque se eu deixar de fazer isso, eu estou debaixo de condenação. Não estou. Eu fui reconciliado com Deus. E eu não tive iniciativa, não fui eu, Deus, agora eu vou me reconciliar. Não, a iniciativa foi de Deus mandando o seu filho aqui na terra. Você entende? Isso tira todo o peso da lei, da consciência, da mente de uma pessoa. Agora vamos ver o ponto principal disso. Vamos lá, Colossenses, está Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses, aqui está a razão. Capítulo 2, é um verso que nós lemos muito aqui, muito. Capítulo 2, verso 14, olha lá. Olha o que foi possível, o que tornou possível a reconciliação. Colossenses 2,14, você tem que memorizar isso, saber de cor onde estão essas coisas na Bíblia, hein? Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, olha lá, o qual nos era prejudicial, nos prejudicava. Vou ler de novo com calma. Vamos ler diferente isso, no Espírito, olha lá, tendo cancelado o escrito de dívida. Então, pastor, tudo que eu devia, que a lei me cobrava, foi cancelado? Sim, tendo cancelado o escrito de dívida lá, que era contra nós. Que era essa dívida? Constava de ordenanças da velha aliança, nos era prejudicial. O que Cristo fez na cruz? Removeu inteiramente, não deixou nem um pouquinho lá, nada, nem uma vírgula. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, todo escrito de dívida, tudo que a velha aliança, a lei, me culpava, me condenava, me tornava inimigo de Deus, me apertava, tudo, você tem que entender. A velha aliança é um ministério de condenação, Paulo disse. Condenação. Tudo aquilo Cristo removeu inteiramente. Ele removeu a culpa, a dívida.
por inteiro, não deixou um pouquinho. Não deixou lá, olha, vou tirar 99%. Não tirou 99%, tirou 100%. Aonde que ele tirou? Cravou na cruz, acabou. Por isso, quando eu falo que a velha aliança acabou na cruz, que não tem que viver no Velho Testamento, que aquilo não é evangelho, a pessoa tem dificuldade de entender, porque ela fala assim, não, a Bíblia toda é palavra de Deus inspirada. Claro que é. O Velho Testamento todo é inspirado por Deus, mas é claro que é. Mas eu tenho que entender o que acabou e o que começou. O que se cumpriu e o que se iniciou. Então a velha aliança acaba na cruz. O escrito de dívida foi cravado na cruz. E começa depois da cruz. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Este cálice é o quê? O novo testamento no meu sangue. Começa a ser a nova aliança. Então o escrito de dívida era contra nós, nos prejudicava e condenava, nos era prejudicial. Eu não tinha força para remover. Por mais religioso que eu fosse, não ia remover. O homem não tem poder de remover o escrito da dívida. Por isso que essa doutrina de pagar preço, você tem que pagar o preço. Não existe isso na nova aliança. Agora, Cristo veio na cruz, removeu, cravou inteiramente e acabou com tudo isso na cruz. Então, agora que não tenho mais essa barreira entre eu e Deus, então Deus me reconcilia com Ele mesmo. Eu estou em paz com Deus. Eu vivo debaixo da graça, fui salvo pela graça. Eu estou em paz com Deus. É uma alegria ser um cristão verdadeiro. Eu não estou andando assim, ó Deus, pelo amor de Deus, eu errei nisso, eu errei naquilo, essa roupa eu não podia pôr, eu dei uma risada quando não deveria, eu fui tentando olhar para uma mulher, olhei, meu Deus, tem misericórdia, socorro, e a mulher foi tentando olhar para o marido da outra, olhou e falhou, meu Deus, ai, é o inferno, é meu lugar. Não, Senhor, eu falho todo dia, não quero falhar, mas falho. Mas eu estou em paz com Deus, porque Deus olha para mim e sabe que eu sou defeituoso. Só você que não sabe. Você está exigindo perfeição de você, então você não conhece a graça de Deus. Não ando mais assim. Eu ando em paz com Deus. Deus não está te cobrando dinheiro, Deus não está te cobrando dízimo. Não está te cobrando nada. Tudo que tinha que ser cobrado, Ele cobrou de quem? Jesus na cruz. Então, quando você ouvir uma pregação, o que você fez para Deus hoje? Você não está fazendo obra de Deus, você está devendo. Toda pregação que vem te condenar, você fala assim, ó, esse cara que está pregando traz a mentalidade de Moisés, olho por olho, dente por dente, manda matar. Traz essa cabeça, porque nem Deus está me cobrando. O que tinha que cobrar foi cobrado na cruz. O que tinha que ser pago, nem eu paguei. Foi pago por Jesus na cruz. Então eu estou em paz com Deus agora. Eu estou em paz. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Não tem mais obstáculo. Olha o verso seguinte. E o diabo, pastor, o diabo está por aí nervoso, né? Olha o verso seguinte. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então o diabo e os seus demônios, todos eles serão despojados, destituídos de autoridade, de poder, de domínio, de tudo, aonde que eles foram. Porque eu levei o óleo lá, que o pastor da igreja deu para mim. Não, esse óleo não faz nada por ninguém. O sal grosso que ele mandou andar num corredor, é isso aí? Não, isso aí não faz nada por ninguém. É isso que vence o diabo, uma rosinha ungida dentro de casa vai vencer o diabo. Não, isso aí é feitiçaria, isso não é evangelho. Não, eu bebi água do Rio Jordão, pastor, eu fui liberto. Não vai te libertar, vai te escravizar, porque você vai beber uma garrafa de 1000 litros de água ungida e não vai resolver o problema. Vocês estão entendendo? É o que aconteceu na cruz. É o que Cristo fez por mim. É isso que me libertou, é isso que venceu o diabo. O diabo não é vencido por gritaria, está amarrado. Essa palavra é um jargão. Mas o diabo não é vencido porque alguém diz que está amarrado. Quem disse que ele está amarrado? Né? Sai. Eu vou passar um olhinho aqui, diabo. Imagine o diabo. Vem lá um pastor, é agora, o diabo passa um olhinho. O diabo olha para ele e dá risada e fala assim,
coitado, olha como ele é ignorante, está passando um olhinho e desconsiderando a cruz. Deixa eu rir dele, vai dar risada dele. Porque esse olhinho da unção vai espantar o diabo vai dar uma risada dele. Que ele tá, um olhinho não tem poder para nada. Vocês estão entendendo? Não vai fazer nada por ele. Na cabeça dele, que coisa poderosa, o óleo de Israel. Na ótica do diabo, eles não estão tudo presos e não sabem. Deixa eles passar bastante óleo. Eles não conhecem o Evangelho. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. O que é uma coisa exposta publicamente? É que todo mundo vê, se torna público. Mas, pastor, na cruz ali parecia que ninguém estava entendendo nada. Porque está um discípulo lá, está a mãe de Jesus, todo mundo numa tristeza vendo ele morrer ali. E está lá, um zombando dele, você não salvou outro, salva-te a ti mesmo. Na cruz, pastor, aquela gente que estava lá, estava vendo uma derrota, uma tristeza total. Que público era esse que viu o diabo ser despojado na cruz? Agora vamos para o espiritual. Todos os anjos de Deus estavam vendo no mundo espiritual. Todos os demônios do diabo estavam tudo olhando para a cruz. O mundo espiritual está assistindo o que está acontecendo na cruz. Que público era esse que assistiu o sacrifício e viu que o diabo e os demônios foram despojados ali? Todos os anjos, todos os seres espirituais olharam. O público era invisível, o público celestial. E viram o que ele fez na cruz e sabe que o diabo foi reduzido a nada. Quem estava ali humanamente aos pés da cruz não estava entendendo nada. Mas o mundo espiritual viu, aquele era o público. Olha como a coisa é intensa. Por isso que eu falo que o diabo é um Zé Ninguém. Você não tem que ter medo de diabo, de demônio. Se você conhece o Evangelho da graça e o poder da cruz, você não teme. Você não teme, você está entendendo? Porque ele foi despojado e destruído, acabou o problema. Agora a igreja que não entende isso, ela está, como é que é? Ela está, olha o demônio, é um demônio, tudo é demônio, é o diabo, sai diabo, está amarrado o diabo. Trouxeram, você vê que essas igrejas malignas trouxeram os nomes de demônios. Onde é que se fala que Tranca-Rua, Pombagira, Preto Velho, Exu? É os deuses da macumba. Agora você vê um monte de gente dentro da igreja, está amarrado o Preto Velho, está amarrado o Pombagira, está amarrado, invocando o nome de demônios da macumba, que não tem nada a ver com o Evangelho. Vê se no Evangelho tem algum nome desses, vê se na Bíblia tem algum nome desses escrito, não existe. Agora trouxeram a macumba para dentro da igreja, e o culto que eles fazem é uma feitiçaria, porque eles ficam chamando por esses espíritos. Sim ou não? Eles chamam, eles invocam. Tem culto que é uma verdadeira sessão espírita, porque eles ficam chamando por eles. Onde que eles estão escritos na Bíblia? A Bíblia só fala principados e potestades. Não dá nome a eles. Só dá nome ao diabo, a antiga serpente, o diabo, e Satanás, o dragão. Mas para os outros não tem nome nenhum. Todos eles foram despojados pelo Senhor Jesus. O que vence o diabo não é o óleo, o grito que eu dei, a sexta-feira forte, o banho de descarrego, tudo isso aí. Presta atenção, isso é uma ilusão, é uma mentira, não resolve nada. O que vence o diabo e triunfou deles na cruz. Acabou o problema. Estamos indo, queridos. Vocês entendem quanto isso é pesado e profundo? Que público era aquele que estava ali? Um público espiritual. Todos os anjos de Deus estavam vendo Jesus na cruz. Todos os demônios estavam assistindo aquilo. E eles viram que todos eles foram destruídos e despojados por aquela morte, por aquele sangue derramado. Eles têm pavor que a igreja entenda isso e pregue isso. Por isso que esses espíritos enganadores invadiram as igrejas, para eles ficar acreditando em água, óleo, água do Rio Jordão, sal grosso, rosinha, suor do apóstolo. Vocês estão vendo isso comigo ou não? Essas campanhas da mentira, todo olha é uma coisinha ungida, é um vidrinho disso, um suquinho de uva que é o sangue de Jesus. E aí o povo vai lá, entra cego e sai mais cego ainda.
Porque na cruz que aconteceu a verdadeira vitória. Então, nós diante de Deus não confiamos em nenhuma obra que nós praticamos. Nós não confiamos na sabedoria humana, não confiamos em poder humano, não confiamos em religião nenhuma. Nós só confiamos no que foi feito na cruz. E acabou. Nossa fé não está em outra coisa, nem em nós mesmos. E nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum nome de igreja, tudo isso é um lixo, nós não cremos nessas coisas. Nós só cremos no que foi feito na cruz. Essa é a nossa fé. E é indestrutível, porque quando você entende isso, você é liberto total dessas mentiras que hoje falam que é evangelho e não é evangelho. Liberto total. Está bem claro isso? Vamos mais para frente, vamos pegar outros textos. Vamos agora para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós já lemos Colossenses. Não, já que nós estamos em Colossenses, né? Agora volta para o capítulo número 1, vamos ler de novo isso. Vamos ler desde o verso 13, mas a tônica está mais lá na frente. Olha lá, verso 13 de Colossenses 1. Olha aqui o que nós estamos falando. Ó. Ele nos libertou do império das trevas. É verdade isso? É verdade isso? E como é que uma pessoa vai na igreja e põe a mão na cabeça? Olha bem, olha a macumba que eles fazem. Sai, sai, sai. Fica assim, sai, sai. No fim, joga para trás. Não é isso que eles fazem? Ué, ele nos libertou do império inteiro das trevas. O verdadeiro crente é um liberto total. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que eu encontro no reino? Olha lá o verso 14. No qual temos a redenção. O que é a redenção? Fim da escravidão. E a culpa, a dívida foi cravada na cruz. Olha lá, e a remissão dos pecados. Significa que toda a minha culpa houve a remissão, a retirada. Posto de lado. Aí ele continua. Quem é que fez isso? Quem teve o poder de fazer isso? Ele é a imagem do Deus invisível. Está falando de Jesus. O primogênito de toda a criação. Apresenta Jesus como Criador. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem é ele? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então apresenta Jesus como o Criador que criou os dois mundos. O mundo visível. Agora existe um mundo invisível que você não consegue com ouvidos ouvir alguma coisa, captar com a vista, os 5 sentidos do teu corpo não consegue detectar. Mas existe um mundo invisível chamado lugares celestiais, repletos de criaturas, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Um mundo invisível, milhares de seres criados. Ele criou esse mundo invisível e criou o mundo visível que você vive agora, esse mundo material que você consegue enxergar. Esse mundo material é uma expressão de um mundo invisível. É a expressão de um mundo invisível que se manifestou em matéria. Então ele é o Criador dos dois mundos. Nele tudo subsiste. O que significa isso? Que ele é o sustentador. Desde que você nasceu, você vê aquela lua e vê aquele sol. Não vê? Quem sustenta isso direitinho no seu lugar, na sua órbita, com a sua função? É ele. Desde que você nasceu, você joga um milhozinho. Você foi lá no primeiro ano na escola, não pôs lá um feijãozinho no algodão, na aula de ciências, lembra? E não nasceu aquele brotinho. Desde que as sementes foram feitas, você joga lá. Elas estão obedecendo até hoje, porque ele sustenta tudo isso. E vem a chuva, e sai o sol, e as aves se multiplicam, e as plantas crescem. Tudo obedece, ele administra tudo isso desde a criação. Tudo isso existe porque ele existe. Ele que faz, ele que sustenta a manutenção de todas essas coisas. É esse que me libertou. Quem me libertou não foi um bispo. O bispo, um comedor de arroz com feijão,
que se tu ficar um dia sem tomar banho vai cheirar mal. Não, esse não me libertou, não. Não, mas o óleo dele tem que passar nele para ele cheirar bem. Se quiser, vocês estão entendendo? Ah, não, eu fui naquele lugar, tinha a irmãzinha com cabelão até aqui, deu o manto de Jeová descendo, isso me libertou. Isso é besteira. Que manto de Jeová? Onde está escrito manto de Jeová? Quem me libertou é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Não é pequeno, gente. Não é Maria, não é São Benedito, não é Santo Antônio, né? Vai cantar aquela música, glorioso Santo Antônio, velai por nós, né? As mulheres que querem casar, o Santo Antônio, para eles, é o santo do casamento, né? Não, quem me libertou, meu Deus, nem foi a igreja que me libertou. Quem me libertou foi Jesus. O Criador, o administrador de tudo. Aquele que aniquilou o diabo na cruz, esse que me libertou. E como essa libertação vem a mim através do conhecimento do Evangelho. Quando eu conheço, liberto. Liberto total. É esse que me libertou. Continua dizendo, continua lendo, né? Dizendo não, lendo, vamos lá. Aí ele continua lá. Verso 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, né, da divindade. Agora, o que ele fez mais? Olha aqui a paz de Deus que nós estamos falando. E que havendo feito a paz, como que ele fez a paz? Pelo sangue da sua cruz. Olha o sacrifício perfeito. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Quando ele vai para a cruz, ele remove o escrito de dívida. Removeu e Deus reconciliou céus e terra. Deus reconciliou a terra com o céu, o mundo material com o mundo espiritual. Mas isso é válido para quem? Para aquele que acredita. Então, quando esse acredita em Jesus Cristo de verdade, ele faz parte dessa reconciliação. A reconciliação faz parte da fé e da vida dele. Agora, o mundo que rejeita Jesus de verdade e o Evangelho continua sendo inimigo de Deus, ainda que houve a reconciliação, só que eles não entram na reconciliação, eles continuam se matando, fazendo guerra, se destruindo e sendo inimigo de Deus. Eles não enxergam que na cruz foi removida a dívida. E já existe a reconciliação. E todos quantos ficam pregando o Velho Testamento em condenação, eles também não enxergam que houve a reconciliação. Que eles fazem campanha, aliança com Deus, aliancinha de Jesus. Não fazem essas campanhas, não é? Eu vou fazer uma aliança. Que aliança? A única aliança verdadeira é que foi feita na cruz. Eu não vou numa igreja pegar uma aliancinha de plástico, dar dinheiro e dizer que eu estou fazendo aliança com Deus. Isso é tolice. Isso não é evangelho, isso é mentalidade da lei. Totalmente. Está cego quem pratica esse tipo de coisa. Então ele nos reconciliou com ele mesmo. Deixa eu voltar onde nós estávamos lendo. Vou ler de novo. Verso 20. Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, olha lá, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos repetir isso. Então, pastor, você poderia perguntar, então Deus reconciliou através da morte de Cristo a terra com o céu, mesmo a terra estando destruída, contaminada, inimiga de Deus, então ela foi reconciliada, sim, foi reconciliada. Mas aqueles que na terra não crerem em Jesus, não entenderem isso, permanecem inimigo de Deus. Agora, aqueles que acreditam entram pela fé na reconciliação e acabou o problema, eu estou em paz com Deus. Então você olha para a terra, para o comportamento humano maligno, se destruindo, inimigo de Deus o tempo todo, mas aqueles que deste meio, que contribuíam com essa desgraça, creem em Cristo, eles entram para a reconciliação. Eles vão descobrir que já houve a reconciliação.
que estão em paz com Deus. E de novo eu falo, Deus não está querendo o teu dinheiro, Deus não está te cobrando em jejum, Deus não está cobrando nada de você. Se você faz alguma coisa para Deus, é espontâneo. Se você vem na igreja, é porque é espontâneo. Se você contribui com uma oferta, é voluntário, é espontâneo, porque a graça de Deus mexeu com o teu coração e você é movido pela graça a fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo? Você se solta por dentro. Não é para trocar barganhar com Deus. Não é porque você, na graça de Deus, a graça te envolve a você ser voluntário, vir na igreja sem escravidão, dar uma oferta não por obrigação para comprar Deus, porque a graça está no teu coração, então a graça move você por dentro e você passa a ter a vida debaixo da graça de Deus. Totalmente diferente. A graça passa a ter uma ação na sua vida, de dentro para fora. Quanto mais você aprende o Evangelho. Por isso que eu falo, não deveria falar isso. A oferta é uma expressão do que eu entendi a graça de Deus. Se eu sou um milionário, estou numa igreja, e só dou R$10, é sinal que a graça eu não entendi ainda, porque eu ainda, se sou um milionário, não posso fazer muita coisa, eu não faço nada, eu ainda estou preso nessa área, a graça não está atuando como deveria nessa área. Você entende? Por isso que toda e qualquer ajuda é de um coração cheio de graça, sem cobrança, sem barganhar com Deus. É a ação da graça de Deus no meu coração. Continuando. Vou ler de novo. E que havendo feito a paz, verso 20, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E vocês, que em outro tempo, vocês eram estranhos e inimigos no entendimento. Você era estranho e inimigo no entendimento? Você não era estranho? Você não olhava o Evangelho como uma coisa esquisita, uma coisa sem valor, né? Uma igreja, tudo gente tonta que só fala em Deus. Eu enxerguei isso durante muito tempo, até os 20 anos, né? Inimigo de Deus, não enxergava nada dessas coisas, porque estava cego. Mas o que o texto diz, olha lá. Nós éramos estranhos, inimigos do entendimento por causa das nossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Olha lá, porque ele fala corpo da carne? Porque o corpo dele foi sacrificado. Mediante a sua morte, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora, através do sacrifício de Cristo na cruz, eu fui reconciliado com Ele. Agora, o que Deus me apresenta para si mesmo? Deus me pega e agora me apresenta para mim, para Ele mesmo. Não sou eu que me apresento. Como que Ele me vê? Santo, sem culpa e irrepreensível. Ele me apresenta para Ele mesmo. Agora que você creu na reconciliação, vem aqui. Você é santo, sem culpa e irrepreensível. Ele que faz isso, Ele que me vê assim, não sou eu que fiz. Tudo isso no versículo anterior. Nos reconciliou no corpo da sua carne, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Tudo vem dele. Está conectado aí? Tá? Agora verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, volta um pouquinho, você vai encontrar Efésios, Gálatas, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5. Olha que coisa linda a partir do verso 18. Abra aí a Bíblia direitinho, olha lá. Então, 2 Coríntios 5,18. Ora, olha bem, preste bastante atenção. Tudo provém de Deus, nada do homem. Ora, tudo provém de onde? De Deus, é a ação de Deus, é a obra de Cristo na cruz. O homem não tem participação nisso. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
Como? Por meio de Cristo. E agora? Agora ele me dá um trabalho, um ministério. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Estava acusando alguém? Não. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o evangelho da graça, a palavra da reconciliação. Para aí. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Agora ele nos deu um trabalho para fazer e nos confiou a palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? O evangelho da graça de Deus foi confiado a nós que somos igreja. Então, por exemplo, lá no YouTube as pessoas estão só me vendo. Parece que só eu faço as coisas. Vocês estão aí sentados de costas para a câmera, ninguém vê vocês. Então parece que eu sou o astro, né? Mas não sou. Eu estou falando, mas vocês todos estão trabalhando comigo. Vocês estão aqui, vocês colaboram. O que eu falo aqui não sou eu, é nós juntos, nós somos igreja. Então o nosso trabalho, não é o meu ministério, o meu trabalho, é o nosso ministério juntos. E o nosso trabalho, só que eu falo. Mas vocês fazem muito por trás de mim. Sem vocês aí eu não estaria aqui. Vocês entendem isso? Então nós recebemos um ministério, uma tarefa para executar para a obra de Deus. Qual é? A palavra da reconciliação nos foi confiada. O que é a palavra da reconciliação? O evangelho da graça de Deus. Então eu falando aqui, mas você comigo. Você está aqui, ó. Eu sou um com você. Juntos, nós estamos pregando o evangelho da graça de Deus, que é o ministério da reconciliação. Querendo dizer, pessoal, Cristo removeu a parede da separação. Deus já nos reconciliou com Ele mesmo. Já acabou a lei. Vamos voltar para Deus. Abre o coração. Vamos entrar no evangelho da graça de Deus. Então Deus nos deu esse trabalho. Você é alguém que está depositado em você o ministério da reconciliação. Eu sou um. Nós juntos somos um. Que temos o trabalho de pregar o evangelho da reconciliação. Não é ficar condenando todo mundo, matando todo mundo, acusando. É pregar. Já houve a reconciliação. Crê em Cristo, já houve. Está tudo bem com Deus. Não tem mais parede de separação. Não tem mais condenação. Para aqueles que acreditam de verdade, é o ministério da reconciliação. Vamos ler de novo, olha lá. A saber, verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, olha a culpa, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. O que você é? É embaixador. O que é uma embaixada? Vamos supor que lá a Alemanha ela tem uma embaixada aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem as leis brasileiras, mas na embaixada ali é outro território. Ali na embaixada tem outras leis, tem as leis da Alemanha. Então daquele muro para dentro, aquilo ali é a Alemanha. Um país estrangeiro, a Alemanha, tem uma embaixada aqui que representa a Alemanha, né? Então, se alguém não quer ser penalizado, ele vai se esconder dentro de uma embaixada, que é outro território. Mesmo estando dentro do Brasil, não pode entrar lá, porque ali são outras leis. Vocês estão entendendo? Isso é uma embaixada, está claro ou não? Agora, você é embaixador de Deus. Nós somos embaixadores de Deus, sim ou não? Nós somos representantes do reino dos céus. Nós somos os embaixadores. A igreja é embaixada. Aqui dentro, que rege é o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. É outras leis. É o evangelho da graça de Deus. Não é Moisés, não é lei, não é velha aliança. Aqui é outro território. Mesmo no meio de um mundo de trevas, nós somos embaixadores de Deus. Nós somos embaixada de Deus. Quem entra aqui, da porta para dentro, aqui é a embaixada de Deus, é a lei de Deus, é os filhos, é o reino de Deus. Entende? Quer se refugiar? Entra aqui, se reconcilie com Deus. Está salvo. Nós somos cidadãos de uma outra dimensão, nós somos os embaixadores de Deus. Entendeu isso claramente? Vou ler de novo.
De sorte, verso 20, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus, se reconcilie com Deus. A pregação do Evangelho é isso, olha, se reconcilie com Deus, creia na graça de Deus, entra no reino de Deus. Agora, como isso se tornou possível? Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo nasceu na terra, nunca pecou, foi perfeito, um homem Deus, Deus homem, plenamente Deus, plenamente homem. Ele foi feito pecado por nós, aonde? Na cruz, ele levou o nosso pecado na cruz, para que nele, lá na cruz, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Nós fôssemos feitos o quê? Então você agora é a justiça de Deus. Quando Deus olha para você, você é a justiça de Deus. Cristo te justificou, você é o justo de Deus, e a justiça de Deus está dentro da embaixada. É um embaixador. A lei que governa a nossa vida é a lei do Evangelho do Reino de Deus. Totalmente diferente. Por isso que igreja não é assim. Me desculpe. Você vai no culto, é gelo seco. Tchá! Todo mundo gritando, um monte de jovem fazendo umas coisas de louco. É uma loucura, parece uma boate dentro da igreja. Tem coisa estranha nisso aí. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem quiser que fique. Vai no lugar, é altar, é fazer apelos, explorar as pessoas. Isso não é a embaixada de Cristo, nem a igreja de Cristo. Isso é coisa estranha. Um apóstolo mandando em todo mundo, pegando o dinheiro de todo mundo e ficando milionário. Isso não é a igreja de Cristo, isso não é a embaixada de Deus. Não é, meus irmãos. Consegue ver isso comigo ou não? Sim ou não? Então, se nós fomos reconciliados, nós estamos em paz com Deus. Quando Paulo chegava e falava, meus irmãos, graça e paz, né? Paulo entendia isso claramente, conforme ele expôs aqui nessas cartas, e acabamos de ler e falar isso para vocês. Então estamos reconciliados com Deus, juntinho dele, hein? Agarradinhos nele, ele com o braço em volta de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Hein? Será tribulação, angústia e tal e tal. Nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Nada vai nos separar disso. Por isso que a salvação não se perde. Primeiro, não foi eu que conquistei a salvação foi me dada de graça. Segundo, eu não consigo manter a minha salvação porque eu sou defeituoso todos os dias, perco ela por minutos. Se dependesse de mim, eu já estava perdido. E terceiro, Deus é que sustenta a minha salvação. Ele me salvou e me mantém salvo. E me deu a palavra da reconciliação. É totalmente diferente. Então nós estamos em paz com Deus. Graça e paz. Graça e paz. Eu sei que tem alguns irmãos que pregam o Evangelho da graça de Deus que você é um abençoado, você é abençoado. Mas Paulo não escrevia as cartas na sua saudação dizendo você é um abençoado. Todos nós somos. Mas Paulo falava graça e paz. É isso que ele falava quando cumprimentava os irmãos e a igreja. Quer falar abençoado, você é um abençoado, lindíssimo, fale. Mas não vai desprezar graça e paz, porque era assim que Paulo tratava as igrejas. Agora vamos um pouquinho mais para frente. Filipenses capítulo de número 4. Nós estávamos lá e vamos terminar lá mesmo. Filipenses capítulo número 4. Vamos ler um verso ali. Deixa eu chegar lá primeiro. Verso 7. Filipenses 4, verso 7. Olha lá que está escrito. Não, vamos primeiro... deixa Filipenses aí, volta lá para Romanos. Volta lá para Romanos. O que nós cantamos hoje. Romanos capítulo 5, depois a gente chega em Filipenses. O que Paulo está dizendo aqui? Romanos 5, 1 e 2. Ache aí, acompanhe, memorize, e olha o que está escrito. Justificados, pois, mediante a fé. Eu fui justificado, não tenho mais culpa diante de Deus. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Temos o quê? Paz com Deus por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
através dele, olha lá, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, isso me dá acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que Paulo está dizendo? Eu fui justificado, agora diante de Deus, tenho paz com Deus, por meio de Cristo. Isto me deu o acesso na graça de Deus, e agora, eu não estou mais com a mentalidade da velha aliança. Eu tenho acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, entrei nessa graça de Deus através do Senhor Jesus Cristo, estou em paz com Deus. Sim ou não? E para terminarmos, vai lá, Filipenses, agora vai lá para frente, onde nós estávamos, Gálatas, Efésios, Filipenses 4, Filipenses 4, 7. Vamos ler os 6 também. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, de quem a paz é minha? Não, é de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, vai guardar a vossa mente, vai fazer um trabalho aonde? Na minha mente, no meu coração. Então, se eu entendi que eu fui reconciliado com Deus, eu estou em paz com Deus. Então, essa compreensão vai guardar a minha mente. Eu não vou ter mais uma mente cheia de acusação, de medo, de insegurança, de desconfiança. Será que eu perdi a salvação? Será que eu não perdi? Será que eu estou agradando a Deus? Deus, eu perdi a paciência, não estou te agradando. Não, minha mente entrou no descanso. A minha mente não está cheia mais de acusação. Essa compreensão da paz de Deus guarda a minha cabeça. Eu estou em paz. O que é uma pessoa em paz? Acabou o conflito na mente dela, acabou as prisões na mente dela, acabou aquela coisa pesada de acusação na consciência dela. Ela está em paz com Deus. Sabe quando você tinha que pagar uma dívida, você estava aflito, não tinha como pagar, meu Deus, aí conseguiu pagar, acabou a preocupação, né? A minha mente, a paz, essa compreensão traz paz para a minha mente. E meu mundo emocional agitado guardará o vosso coração e vai guardar a vossa mente, vai guardar o seu coração, seu mundo emocional ali por dentro, e vai guardar a tua mente. Esse entendimento traz paz. Guarda a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Então não vão andar assim: meu Deus, eu sou crente. Ai, meu Deus, eu sou crente. Ai, eu preciso ir na igreja. Ai, meu Deus, eu preciso fazer. Ai, eu não dei o dízimo, estou debaixo de maldição. Ai, meu Deus, o devorador. Não, minha vizinha pôs uma vela ali, é o demônio. Não, eu estou em paz. Vocês entendem? Eu estou em paz. Em paz. Cuidado para não engordar. Você vai ficar com mais fome, vai querer comer demais. Os teus neurônios que ficavam assim, você era magrinho, tanta perturbação na cabeça, agora vem a paz, você vai querer comer mais, daqui a pouco vai ficar gordo, de tanta paz. Sabe que a paz engorda? A paz engorda, né? Vai guardar o que? A paz de Deus? Meu coração, aqui dentro, vai mudar. Já mudou um pouquinho? A minha cabeça que vivia, agora, o disco que estava assim, agora está devagarinho, em paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração, a tua mente em Cristo Jesus. Por isso que Paulo cumprimentava como a igreja. Fala bem forte: graça. Não é assim. 1, 2, 3. Graça e paz. Graça. Pera, errado, olha. 1, 2, 3. Graça, para. E paz. Amém. Vamos ficar em pé. E vamos fazer a breve oração. Vamos orar. Senhor, te adoramos profundamente, Senhor. E queremos te pedir que onde esse arroz com feijão chegar, muitas mentes sejam iluminadas e cada um compreenda, Senhor, que nós somos reconciliados com Cristo para sempre. E nada mais pode desfazer essa grande, perfeita e eterna reconciliação.
alcance a mente, os corações distantes, crendo que será. Oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz...